Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou a Renata e estarei com vocês hoje colaborando no nosso quarto encontro do curso Debates em Educação, o que podemos aprender com a educação do cão. Com o tema de hoje, Paulo Freire e experiências avaliativas na educação do cão. Estamos transmitindo pelo canal do YouTube, estaremos também compartilhando o link aqui no chat, para caso vocês queiram também compartilhar com outras pessoas. O curso Debates em Educação, o que podemos aprender com a educação do cão, é coordenado pela professora Márcia Braz e tem como objetivo dialogar sobre as temáticas direcionadas à educação do cão, pedagogia da alternância, entre outras questões pertinentes à área, com estudantes, pesquisadores, professores, interessados e atuantes na educação do cão. O curso Debates em Educação, nesta edição, conta com a parceria interna da Decania, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, com o Complexo de Formação de Professores, com o Instituto NUT e com a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Contamos também com alguns parceiros externos do Instituto Belga, em Nova Friburgo, e Belga, com representantes do curso de Licenciatura em Educação do Cão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também com estudantes extensionistas do curso de Gestão de Avaliação da Faculdade Seis Granville. Para o desenvolvimento desse trabalho, contamos com a colaboração de uma equipe composta por estudantes, docentes e técnicos de diferentes áreas do conhecimento. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer alguns lembretes, de algumas orientações aos cursistas, de vocês não esquecerem de acessar ao Google Classroom para realizar as atividades assíncronas e também interações com os mediadores, além do acesso aos materiais de estudo que estão sendo disponibilizados para vocês, leituras de textos, vídeos, visando mais ainda agregar na formação de vocês. No final, será colocado aqui no chat, também no chat do canal do YouTube, o formulário da lista de presença. Vocês não podem esquecer de preenchê-los. Qualquer dúvida ou informação, vocês podem enviar e-mail para o Debates em Educação, para a nossa melhor comunicação. E lembrando que vocês devem usar o chat com comentários, perguntas e quando os convidados estiverem falando ou, ao final, vocês fiquem à vontade, ok? Só mais uma informação importante sobre a nossa última atividade do nosso curso, que ela será postada logo após o nosso encontro, a nossa última atividade assíncrona, tá? Será postado o formulário no Google Classroom para vocês estarem respondendo e preenchendo, ok? Agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, professor Antônio Carlos, doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, Políticas Públicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em Educação de Escola Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e graduado em Geografia pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Possui 23 anos de experiência em Educação do Campo, na Pedagogia da Alternância, no CEFA, em Nova Friburgo, desses 15 anos como gestor dessa unidade. Atualmente atua como coordenador pedagógico do Colégio Estadual Maria Rosa Teixeira, de Duas Barras, onde iniciou a proposta da BNCC, planejando a implantação do novo ensino médio para o empreendedorismo no meio rural e o desenvolvimento agrícola sustentável. Também é criador e editor da editora Verbes Livros. Também temos hoje o professor Sandro, monitor e coordenador pedagógico do Centro Familiar de Formação por Alternância, CEFA, no Colégio Estadual Agrícola, em Rei Alberto, Nova Friburgo, bacharel e licenciado em Biologia, mestre em ensino de Biologia pela FRJ, doutor em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na nossa mediação, teremos a professora Sônia Cristina, orientadora de mestrado e doutorado, possui graduação em Processamento de Dados pela Universidade Positivo, mestrado em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo e doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela PUC também. Fez pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Educação, Ciências e Saúde, vinculado ao Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, NUT, e no Laboratório de Linguagens e Mediações. E eu também, Renata, sou licenciada em Matemática pela UF,
e licenciando em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui experiência na área do ensino de Matemática e Química na educação básica. Bom, quero desejar a todos um ótimo encontro, que vocês aproveitem ao máximo, né? E agora eu passo a palavra para o professor Antônio. Boa tarde às pessoas presentes, a todos que aí estão. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e poder falar um pouco da educação do campo, tá? Espero que meu som esteja bom, tá certo? E às vezes eu me empolgo, falo um pouco rápido. Se preciso for, vocês peçam para eu desacelerar, tá bem? E também, se acharem que eu me estendi demais, por favor, podem cortar e dizer que meu tempo acabou, porque eu sei que quando a empolgação vem, às vezes eu falo demais. Eu projeto por aqui o que tem para projetar, ou vocês projetarão por aí? O que fica melhor para você? Tanto faz, a gente tem o seu arquivo aqui com a gente, ou você prefere projetar? Eu vou projetar por aqui, Tá tá? bom, então. Estão todos conseguindo ver a minha tela? Apareceu? Sim, sim. Tá. Então, como eu vou ficar com a tela no computador, se precisar falar comigo, eu vou ter que falar mesmo, ou se levantar a mão, alguém, por favor, me aborda, porque a minha tela vai estar toda tapada, tá bom? Eu fico melhor assim. Bom, gente, então eu escolhi como tema, né, nesse convite que eu recebi, falar educação do campo versus educação bancária, uma brevíssima, né, reflexão à luz das concepções de Paulo Freire e da temática da avaliação, tá? Então esse é o tema que eu escolhi. E eu tentei ser um pouco didático, né? Eu não conhecia muito bem se eram graduandos, se eram pessoas já de especialização, né? Então eu tentei ser um pouco mais didático nesse processo. Então, quando a gente fala de banco, né, várias palavras vêm à cabeça da gente: números, valores, depósitos, rendimentos e burocracia, certo? E quando se fala de educação bancária, a gente está falando de uma educação em que o aluno ele é um receptor do saber, né? Ele é, perdão, esbarrei aqui, foi demais. Então, é o aluno, é aquele sistema em que o aluno é o receptor, né? Que a escola deposita os saberes e a avaliação quantifica esses depósitos, certo? Então, na verdade, a educação que todos nós passamos, acredito eu, em sua grande maioria, nós passamos por um processo bancário, né? E muitas vezes onde a gente está num processo automático de estuda e avalia e quantifica, né? E Paulo Freire dizia que o termo bancário representa o aluno na perspectiva da educação tradicional, né? Então, o aluno ele é visto como um cofre vazio, né? Onde a gente tem que depositar esse conhecimento, depositar teorias, depositar fórmulas, depositar todo aquele conhecimento que algum dia alguém depositou em nós também. Lógico que nós amadurecemos e a gente consegue transformar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento em novos processos e até experiencializar, tornar uma experiência prática esse conhecimento, muitas vezes, né? Mas, enquanto o nosso alunado, ele está ali só recebendo aquele conteúdo e sendo avaliado, né? E a sociedade espera que, com esse processo, esse aluno vá aplicar, replicar esse conhecimento adquirido. Como muitas vezes a gente conhece pessoas que recebem X e repassa X como conhecimento, né? Então, ele não vai para além do que está. E, graças a Deus, há muitas pessoas que conseguem, com o tempo, superar esse processo e transformar isso em uma outra situação de aprendizagem, de experiência prática, tá certo? Então, a educação bancária, na visão de Paulo Freire, né, foi ele um dos que foi precursor desse termo, é nesse processo que a escola deposita um saber pronto. A gente pega um saber pronto e coloca lá, como a gente pega o nosso dinheiro e coloca dentro do banco e deposita lá e espera que depois a gente vai lá buscar, né, o extrato. Então, esse é o ensino que vem no Brasil já há décadas, formando gerações, né, formando esse status quo atual do processo ideológico, do cultural que mantém o nosso país. E assim que nós também aprendemos a ser profissionais, e assim que são muitos profissionais em cima. E a avaliação
não foge desse processo. Se a gente está falando de avaliação, vamos refletir. Então, a avaliação é o processo, vou até ler. A avaliação é o processo em que o aluno prova se aprendeu ou não as questões teóricas apresentadas pelo professor, sem muitas vezes relacionar aquilo com seu cotidiano ou compreender minimamente a prática real dos saberes que lhe foram apresentados. Quantas vezes quem está em sala de aula e tem essa experiência, a gente escuta o aluno dizer: professor, mas eu vou usar isso para quê na minha vida? Por que, que eu preciso saber disso? Né? Então, é o processo que às vezes nos angustia muito. É, a gente eu agora, quando eu ensino, eu procuro tentar mostrar o porquê daquilo. Mas enquanto eu não superei isso, eu ficava angustiado. Mas por que eu vou explicar para ele por que ele tem que aprender isso? O que isso vai ter de serventia na vida dele? Porque até então eu estava sendo um mero replicando apenas aquilo que eu aprendi até a gente conseguir superar isso e compreender que a gente pode ser diferente nesse processo, que a gente não precisa estar num processo bancário, certo? Então, a gente estabelece os valores, a questão A vale tanto, a questão B vale tanto, e a gente, através disso, a gente leva a entender que uma determinada questão é muito mais importante ou não para um determinado aluno quando a gente estabelece aqueles valores, né? E muitas vezes a gente estabelece esses valores achando que aquilo é mais importante ou menos importante para a aprendizagem dele, e muitas vezes o aluno não sabe nem qual é a aplicação real daquele conhecimento, daquilo que a gente está transferindo para ele, né? E se o modelo de educação é bancário, o boletim escolar é o extrato da conta daquele indivíduo, onde se verifica o saldo da aprendizagem depositada no aluno, né? Quando o aluno recebe o boletim, é seu extrato, né? Tirei 10 na disciplina X. E aí fica a pergunta: e esse 10 representa o que, de fato, na vida daquele estudante? Será que ele entende que aquilo que ele fez da forma mais perfeita para obter esse rendimento, o que aquilo de fato representa para a vida dele? Né? E é assim a avaliação que nós estamos acostumados e que é estabelecido pela legislação brasileira. Né? A legislação brasileira determina uma quantificação. A gente que trabalha numa escola de propostas de educação do campo, que a gente até idealiza um processo diferente, e quando chega na ponta de tudo, a gente tem que tabular dentro do que a lei determina, é um processo bastante angustiante para a gente, porque no final a gente tem que ir lá colocar os saldos do rendimento no extrato da conta do aluno. Né? Então, mas é uma reflexão muito interessante, porque a gente está dentro de um sistema ainda que nos engessa quanto essas perspectivas diferentes de ensino. Então, a gente estabelece os conteúdos, a gente aprende que para a gente avaliar, a gente tem que estabelecer qual é o objetivo que a gente quer, a gente faz os objetivos do conteúdo, a gente faz os objetivos da avaliação e apura numericamente o quanto o aluno atingiu esse processo. Né? E quando o saldo não é positivo, o que a gente faz? A lei determina, não estou em hipótese alguma dizendo que o aluno não tenha direito a isso, né? Mas a gente aplica a recuperação, para que ele volte aos conhecimentos teóricos, assimile esses conhecimentos, ou decore de alguma forma, e tenha uma nova oportunidade de juntar o saldo bancário para aprovação, certo? Então, para refletir, mas há alunos que pegam, né? A gente sabe que tem essa galerinha, com outro aluno, a cola na prova, para poder garantir um bom saldo de pontos e passar para uma nova fase desse jogo, o banco escolar. Quando eu escrevi isso, eu pensei no banco imobiliário, né? Então, na verdade é isso. A gente sabe que tem essa galerinha que vamos pegar o saldo emprestado, eu preciso ter um saldo na conta, vou pegar emprestado com você, eu vou colocar lá vou depositar lá no banco, depois que eu for aprovado o meu crédito, eu te devolvo o saldo, né? Então, quando a gente olha um processo onde a gente só trabalha com números, a gente tem essa sensação de o que de fato representou aqueles números para a aprendizagem do aluno, né? E a gente vê acontecer. Eu posso pegar uma prova que vai valer de 0 a 10 pontos, vou trabalhar as questões para valer de 0 a 10 pontos. Posso colocá-la de 0 a 5 pontos. Então, me determina assim, como que muitas vezes essa avaliação é meramente numeral, né? Um número, a produção de um valor. Né? Então, e qual é a solução para isso? Bom, não vou ter resposta. Né? A solução para isso depende de cada um, mas vamos lá. Na concepção do Paulo Freire, né, ele fala da educação libertadora, ou seja, uma educação que esteja fora desse processo, que se liberte de um processo que ele
definiu lá na Pedagogia do Oprimido, né? No livro Pedagogia do Oprimido, que é esse processo, uma estrutura escolar que engessa o processo de aprendizagem do aluno, que engessa o processo de avaliação e nos transforma meros produtores de números para aprovar ou reprovar um aluno. Né? E ele fala também da avaliação problematizadora, né? Que a gente pode, para além de quantificar números, a gente criar situações, problemas, para que os nossos alunos, sim, consigam colocar aquele conhecimento na prática e demonstrar aquilo na solução de problemas da sua vida, da sua comunidade e do seu meio. Como? Se eu der a receita para vocês, e receita essa que nunca está pronta, eu vou estar também sendo bancário. Né? Aí é uma questão de construção. Né? Então, a educação libertadora é aquela que estimula o aluno a participar na construção do conhecimento a partir da problematização de temas, de situações e da construção da necessidade de se construir a aprendizagem para se resolver algo. Tá? Não estou aqui para se estabelecer algum procedimento ou empreender uma ideia. Não estou aqui eu não estou aqui falando, eu estou colocando o que Paulo Freire trouxe de toda a sua experiência para que a gente bebesse nessa fonte, né? Para que a gente refletisse. E é por isso que Paulo Freire tem grande relação com a educação do campo, com a pedagogia da alternância, porque o que ele traz como proposta para esse processo, como ele traz de proposta de educação, como ele traz de proposta de avaliação, vai ao encontro do que se construiu, que vem se construindo como educação do campo. Né? Que a educação do campo briga para que ela se liberte desse processo e para que ela seja, de fato, um modelo de construção de uma outra realidade. Eu queria chamar a atenção, que eu coloquei um asterisco ali no final, que empreender uma ideia, eu não estou falando de educação com cunho empreendedor. Não que a educação não possa ser empreendedora. Inclusive, eu defendo que a educação desperta, inclusive, nessa questão de ajudar a resolver problemas, que o aluno também, o estudante também pense na solução de problemas em relação à geração de renda, a relação da produção produção econômica, né? Mas é muito para além disso. Resolver e empreender ideias pode ser de cunho social, ambiental, cultural e também econômico, né? Então, resolver, empreender ideias das mais diferentes possíveis, né? Então, isso que Paulo Freire deixa para a gente aí como legado, né, de tudo que ele trouxe. Então, a formação libertadora, né, essa pedagogia, essa educação libertadora, ele tem que se processar na autonomia, né? E a autonomia para que a escola avalie, para que o professor de fato avalie, né? E autonomia para fazer um processo em que se baseie a partir de um problema, das situações de problemas. A gente resolve uma série de cálculos matemáticos, né? Agora a gente vê até as Olimpíadas Brasileiras de Matemática trazendo um pouco desse contexto, situações, problemas para que o aluno pense a matemática muito além das fórmulas que a gente aprende em sala de aula. Então, é nesse caminho que a gente tem que refletir, estabelecendo problemas e avançando. Vamos lá. Então, nesta visão educacional, a escola ela tem que partir da realidade do aluno, né? A escola tem que levar o aluno a conhecer a sua realidade local, até nacional, dos mais diferentes aspectos também, biológico, social, cultural, e fazer com que o aluno, conhecendo a sua realidade, ele se sinta à vontade de estabelecer problemáticas que devem ser resolvidas, onde ele pode, de alguma forma, aplicar o conhecimento que ele está construindo junto à escola. Tá? Muitas vezes a gente fala de contextos de outros países, eu que sou da área de geografia, né, tão distantes ainda da realidade do aluno, e muitas vezes o aluno não consegue conceber o seu espaço, a sua realidade, e nem pensar os problemas que lhe cercam. Né? E eu vou cobrar lá que ele me diga por que a China se tornou hoje a grande potência industrial, mas por que a China se tornou uma potência industrial e ainda se caracteriza como um país subdesenvolvido? Lógico, não estou dizendo que o aluno não tem que conceber esse conhecimento, mas muitas vezes ele não compreende um problema ambiental que está na esquina da sua casa e no seu contexto, por exemplo, no meio rural, o porquê de muitas vezes o dólar está disparando e ele não consegue mais ganhar tanto dinheiro como ganhava antes. Né? Então, trazer para o contexto dele toda essa problemática e ele visualizar esse processo.
Então, quando Paulo Freire nos propõe isso, né, que a gente tenha uma educação libertadora, que a gente consiga vislumbrar para além de números, mas de situações reais da vida, do cotidiano, né? Então, não se conforme com os problemas de sua realidade, identificarem os problemas a serem resolvidos. Vou ler esse trecho em azul. Não é apenas criar questionadores não fundados, né, sem fundamentos, mas pessoas que saibam investigar os problemas e suas causas e apontar soluções caminho, tendo bases culturais e cognitivas para questionar o mundo, se entenderem como integrantes da sociedade e não aceitarem as coisas ruins da realidade, mas se sentindo habilitado a discutir e ajudar na construção de soluções. Então, e como fica a avaliação? A avaliação. A avaliação está dentro desse processo, né? Se eu trabalho os alunos, o diagnosticar da sua realidade dentro das mais diferentes situações e de conteúdos e de disciplinas, então eu vou fazer com que a avaliação estimule os alunos a debater, a discutir os problemas, a buscar suas causas e também a pensar em soluções. Como dizia Paulo Freire, o processo de avaliativo ele também é um processo de aprendizagem e não apenas um processo de quantificação. Então, se você avalia o aluno, se ele obteve ou não o conhecimento a partir do momento que ele está demonstrando que ele sabe lidar com os problemas e tentar refletir soluções, você consegue captar até que ponto aquele aluno, de fato, assimilou o conhecimento e as mensagens que estavam sendo transmitidas como tais, né? E também no planejamento de ações mínimas de intervenção e mudança da realidade. Tá? Depois, né, o professor Sandro vai falar um pouco mais de pedagogia da alternância, e eu espero até, embora o foco seja avaliação, mas que vocês consigam perceber um pouco como que isso que Paulo Freire nos traz está muito dentro da proposta da pedagogia da alternância, né? De levar o aluno a pensar a sua realidade e, de certa forma, pensar de uma forma, mesmo que simples, numa intervenção, numa mudança que possa ser possível naquele meio, naquele contexto e naquela realidade. Concluindo, até aqui, porque tem mais. Né? Então, Paulo Freire nos propõe um parâmetro que deve ser construído de acordo com cada realidade. Então, parâmetro não é uma coisa fechada. E a cada realidade ele tem que ser construído. Porque a partir do momento que se eu estabeleço algo pronto para cada realidade, eu não estou permitindo a autonomia, eu estou, de certa forma, oprimindo dentro de um contexto fechado, certo? Então, parâmetro e construído de acordo com cada realidade. E de acordo com os princípios, né, e como as coisas mudam, a realidade muda, a sociedade muda, esse parâmetro ele nunca vai estar fechado. Ele vai estar sempre se atualizando de acordo com as mudanças do contexto, da sociedade, da realidade. Né? Se a gente espera que uma determinada realidade evolua com o processo educacional, o processo educacional tem que acompanhar também essa evolução, que ele, em tese, está contribuindo, está ajudando nessa transformação. Né? O mais importante nesse modelo é a realidade, os problemas que esses vivenciam e os tiram a autonomia e os anseios das pessoas para o futuro. Então, eu vou repetir essa questão. Pois o mais importante nesse modelo é a realidade e os problemas a que estes vivenciam e os tiram a autonomia e os anseios das pessoas para o futuro. Tá? Então, o que tira a autonomia, o que tira os anseios, o que faz com que as pessoas não tenham perspectivas, são os problemas que devem ser encarados. Né? Então, isso é uma coisa também da realidade do meio rural que a gente está acostumado. O meio rural, historicamente, é uma área de exclusão, né? Expulsão, perdão, que as pessoas saem em busca de outras vidas no meio urbano, nas indústrias, né? Então, às vezes as pessoas não encaram o que está lhe tirando a autonomia, o desejo, o anseio por continuar vivendo naquele local, né? E prefere sair porque não tem outros meios de construir perspectiva na realidade e no contexto onde ele mora. Uma educação que aponte caminhos e perspectivas e uma avaliação que qualifica e não quantifica, certo? A gente vai qualificar, vai dar qualidade a esse processo, né? E veio, a partir da qualificação, não atingiu um parâmetro desejável, que a gente volte a trabalhar com aquele aluno, a refletir aquelas ideias, né, e transformá-lo em
em cidadãos atuantes da sua realidade e do seu contexto. Observação que eu queria falar é porque quando a gente fala de conhecimento pronto, eu me perdi. Ah, tá. Mas nunca, é porque eu perdi esse ponto, tá? Temos seus princípios, mas que nunca estará pronto e não se terá um livro didático como guia. A gente sabe que em vários contextos é muito fácil o professor puxar o livro didático, seguir o livro didático, e ali está todo um processo. Então, mas eu não sou contra o livro didático, não é isso que eu quis dizer, por isso eu pus duas observações. Né? Os livros didáticos sempre serão importantes fontes de conhecimentos, mas não podem ser a bíblia do processo de aprendizagem. Eles são apoio, fonte e não a única forma de referência. Inclusive, quando necessário, eles também devem ser questionados, porque muitas vezes o livro didático também é uma forma de oprimir uma determinada ideia, de oprimir um determinado contexto, né, e de negar determinados contextos da realidade daquele aluno. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente pega um livro que está descontextualizado com a realidade rural, né, e o livro chega para aquele aluno, né, com uma ideia, às vezes, perturbada de uma determinada realidade do meio do campo, né, do meio rural. Os saberes dos professores nunca serão desprezados, mas devem ser usados para mediar o processo de aprendizagem e não servir como régua de tabulação de notas e valores nas avaliações. Então, meu conhecimento não é a régua para os alunos. Eu espero, pelo contrário, que os alunos consigam avançar para além daquilo que eu apresento para eles, né? E nesse contexto todo que eu esqueci de mencionar, é a questão do conhecimento que já vem embutido. Tanto seu aluno da zona rural quanto da zona urbana, mesmo que seja um aluno que esteja chegando lá no sexto ano, por exemplo, ele já traz um determinado conhecimento de casa. E a escola não pode ignorar isso. Às vezes a gente pega na zona rural alunos que chegam no sexto ano, ele já sabe plantar dentro da realidade do que a família ensinou, já sabe colher, já sabe o nome de plantas e tudo mais. E a gente vai desperdiçar esse conhecimento, vai passar uma régua e vamos dizer assim, vamos ver somente o que está no seu livro didático. Né? Então, tudo isso faz parte da autonomia, da busca de uma pedagogia que não oprime esse conhecimento, essa realidade, esse contexto, mas o torna como uma fonte de aprendizagem de conhecimento. Então, a gente concluindo até aqui, porque a gente entra numa outra fase. Então, diante disso tudo, como ensinar? Como transformar ou mudar o nosso modelo de educação? Como, de fato, estabelecer um modelo de educação? E a resposta é que eu não sei. Não sei por quê. Se eu apresentasse algo para vocês pronto, eu estaria sendo um educador bancário. Né? Eu estaria aqui dizendo, olha, faça o seguinte, vamos pegar a bula, faça assim, faça assado. Né? Estaria trazendo um conhecimento pronto. E exatamente agora, na fase anterior, eu disse que esse conhecimento nunca vai estar pronto. Que um projeto de educação que se paute na autonomia, que se paute na construção de perspectiva, que traga uma avaliação problematizadora, nunca vai estar 100% pronto, porque ele tem que estar sempre se atualizando às mudanças, às realidades. Né? Temos que tomar pé da realidade educacional, discutir, problematizar também. Né? A gente também tem que problematizar no processo educacional, tal como a gente quer levar nossos alunos, para buscar qual vai ser a dinâmica da mudança, das transformações que a educação, não só do campo, mas também o contexto todo, né, precisam. Porque Paulo Freire não é só inspiração para a educação do campo, como ele é inspiração para todo o processo educacional. Então, nós vamos, né, como o Sandro vai falar, vai exemplificar o modelo da pedagogia da alternância, tá, que vai ser apresentado pelo professor Sandro, e eu vou falar de um aspecto um pouco maior, que é a educação do campo. A educação do campo são os modelos destinados para a zona rural, e uma das propostas pedagógicas de educação do campo é a pedagogia da alternância. Dada a nossa dinâmica, terei que ser um professor bancário daqui para frente, tá? Ao falar sobre ela agora, sobre a educação. Espero que, na continuidade desse processo de aprendizagem de vocês, a construção do conhecimento seja uma dinâmica em prol da autonomia como professores que possam atuar de forma libertadora. Por que eu vou ser um professor bancário? Porque eu estou trazendo um conhecimento pronto. Né? Nós não estamos numa dinâmica onde eu vou levar vocês a construírem, criarem uma situação, um problema, para a gente pesquisar e entender o que é educação do campo, e a gente nem tem tempo para isso. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que educação do campo é diferente de educação no campo. Né? São coisas diferentes. A escola do campo, ou a educação do campo, é diferente de escola rural. Tá? Então, a educação no campo é qualquer educação.
E a do campo é aquela que é própria para aquele contexto, para aquela realidade e que nasceu para aquela realidade, tá? Não é necessariamente a aplicação de uma metodologia de ensino, a educação no campo é adequada a essa realidade. E a educação do campo requer necessariamente o ensino desta realidade para esta realidade, certo? Não adianta eu pegar um contexto, um exemplo de educação do campo que está sendo aplicado lá no sertão do Nordeste, os conteúdos, e trazer para a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Podem ter assimilidades, mas são contextos diferentes, são realidades diferentes e são abordagens também diferentes, né? Então, a educação do campo para o campo tem que nascer naquele contexto. É uma formação estabelecida pelos agentes do meio para atender aquela realidade visando a autonomia, palavras surgindo aí de não, dos agentes e dos atores, certo? Então, se eu quero construir a educação do campo, ela tem que nascer naquele contexto ali. Eu posso ter a metodologia, mas a metodologia tem que prever essa interação e sua definição, seu alinhamento, seu afinamento de acordo com a necessidade, com a realidade e com aqueles problemas que ali estão. Então, autonomia para problematizar, né, quais são os problemas que envolvem aquela educação, questionar o que a gente tem de educação, por que a educação que se tem não está atendendo esses anseios, ou às vezes ela não existe, né? Apontar caminhos, aonde a comunidade pensa chegar com aquele modelo de educação e criar perspectivas para os estudantes. Um dos grandes problemas da educação no campo é que ela não cria perspectivas para os alunos, né? Os alunos eles pensam, a escola é a agência que vai me formar para eu ir buscar um emprego na cidade. Ele não consegue enxergar o contexto dele como uma área de perspectiva onde ele pode produzir, onde ele pode crescer economicamente, socialmente, em termos de qualidade de vida. Né? Então, existe um livro chamado Casa Escola, no momento eu não lembro agora quem é o autor, e ele já dizia isso lá na década de 50, que a educação é a agência, o pai olha a educação como agência que vai levar o filho, vai preparar o filho para ir para a cidade, para trabalhar na cidade. E ainda hoje tão atual em vários contextos que a gente conhece. Então, a educação do campo, né, ela vem sendo mencionado na legislação brasileira, né, há vários tempos, né, mas nunca foi de fato configurada, né, e se tomada a operacionalização delas, né? Então, o mais completo artigo que nós temos, a principal evolução foi o artigo 28 da LDB, e que evoluiu, tá, para as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, se eu não me engano, parecer de 2002 ou 2006, que eu não, se não me engano, 2006, né? Que foi as diretrizes operacionais, ela implantou, ela estabeleceu as normas e os caminhos para a normatização do artigo 28 da LDB, né? Que é pensar a educação do campo para o campo, tá? Então, eu vou só traduzir aqui, vou ler para vocês o trecho, né, do SECAD, da Secretaria de Educação Básica do MEC, né, de 2007. O reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito de uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades. É recente e inovador, e ganhou força a partir da instituição pelo Conselho Nacional de Educação das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Este reconhecimento extrapola a noção de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral desses indivíduos. Esse parecer, né, é de 2006, perdão, corrigindo, 1 de 2006, o parecer 1 de 2006, ele é fundamental para as escolas que desejam, de certa forma, sobrepor determinadas posturas ou de secretarias públicas, né, ou de órgãos públicos, que intenta engessar o processo de educação e de avaliação das escolas do campo, porque a partir dele, e do artigo 28 da LDB e a sua operacionalização pelas diretrizes, muitos direitos são garantidos às escolas do campo. E existem algumas evoluções normativas ainda, né,
que eu não vou mencionar aqui, e a gente pode digitar lá no Google, marco referencial da educação do campo no Brasil, e vai aparecer uma série de dispositivos legais, que eu ia perder muito tempo aqui falando de todos eles, mas falei do principal, que são as diretrizes operacionais, né? E que influenciam, inclusive, o processo de avaliação. Né? Se fala de diferença de calendário, de adequação do conteúdo, nunca de suprimição, de suprir conteúdo, não, mas de readequar, enfim, inclusive prevendo a alternância de espaços e tempos que favoreceu, né, as escolas de pedagogia da alternância a conseguir legalizar, digamos assim, os seus processos de aprendizagem. Tá certo? A presença de uma educação urbana, bancária, né, ele vem agravando ao longo dos tempos o êxodo e a migração dos jovens. Antes nós tínhamos o problema que não se tinha escolas no meio rural, do século, metade do século XXI, século XX para trás, era raro as experiências de educação do campo, certo? Mas quando houve, ela não veio para trazer soluções para a educação, para o campo, ela veio formar mão de obra barata para as indústrias, né? A gente pega a história do Brasil, a gente vê o quanto se favoreceu e quanto se preocupou na produção de mão de obra para as indústrias. Tanto que a gente tem um grande fluxo migratório do meio rural para o meio urbano a partir da década de 40. Né? A gente vê que o Brasil saltou de 25% da população urbana para 80%, 85%, 87%. Né? E a escola ela foi essa agência que, de certa forma, contribuiu com esse processo. Né? Essa escola que oprime, que tirou a autonomia das pessoas pensarem de fato na sua realidade, no seu contexto. Então, uma educação que não valorize as raízes camponesas, que trata o campo como um local atrasado, problematizado como um espaço sem perspectiva e sem potencialidades, não problematizado como um espaço que tem seus problemas, mas que pode crescer e pode produzir frutos, mas como um local atrasado, aqui você não vai ter perspectiva, né? Levou gerações inteiras a vislumbrar sua vida na cidade, no grande centro urbano, trabalhando na indústria, né? E deixando de produzir seu próprio alimento, deixando de produzir grande parte daquilo que ele consome. Então, a educação do campo ela é uma resposta, uma tentativa de resposta a tudo isso, né? Assim como a pedagogia da alternância, que vem aí no Brasil desde 68, né? Trabalhando a realidade do campo do Brasil. Ela tira do jovem, né, na tira do jovem, tira essa perspectiva, ela busca tirar essa perspectiva do campo problematizado como um lugar atrasado sem potencialidade e tenta trabalhar o jovem como um agente transformador, primeiro da sua própria história, da sua realidade, e que ele pode também transformar um pouco a realidade do seu contexto social, do seu contexto comunitário, né, para ele atuar e crescer, desenvolver, enfim, ser esse agente que a sua localidade, que seu meio merece. Então, o processo de avaliação aqui é muito amplo. Você pegar esse jovem, você trabalhar esse jovem e desenvolvê-lo, ajudar a desenvolvê-lo ao longo de um período. Não é um processo que você fecha em uma prova, que você numera em uma prova. Né? Você qualifica, né, aquele aluno que chegou com aquela ideia e você trabalhou para que ele se transformasse, não a escola o transformasse, mas ele se transformasse, ele começasse a compreender o seu espaço de uma forma diferente. Então, cada aluno ele é visto dentro das suas limitações e potencialidades, né? Dentro da questão da educação do campo e no seu processo de avaliação. Ele é um elo maior, né? Ele tem o seu projeto de vida, ele tem o seu projeto individual, mas ele é parte de um projeto maior, o projeto de uma comunidade, da construção, da mudança da realidade daquela comunidade. Então, a escola do campo, ela não pode vislumbrar o aluno como um ser fora daquele contexto. Ele tem o seu projeto de vida, ele tem as suas necessidades de aprendizagem, mas ele é um projeto maior, ele é um projeto da comunidade, né? Porque a escola do campo ele é uma escola da comunidade. Então, esse resultado não se avalia, como eu disse, de uma forma quantitativa. Né? Nós temos essa questão da opressão do campo, nós temos todos os problemas que envolvem o meio, mas a gente precisa fazer com que aquela comunidade se veja de uma forma diferente daquilo que o oprime, que o tira seus direitos, que não lhe permite o desenvolvimento.
Então, o que fazer? De novo, eu não sei. Não vou trazer nada pronto. Mas quem se interessar, que estude as concepções teóricas de educação do campo, vivencie as escolas e experiências que já existem nessa metodologia, né? Quer dizer, na verdade, nessa realidade. Leve o meio a problematizar sua realidade e os seus atores a buscar os caminhos e seus anseios. Não está pronto. É aquilo que eu disse. Eu não posso dizer o que fazer porque não está pronto. Eu posso dizer, nesse aspecto, vai lá, vivencie, faça aquela comunidade se refletir seus problemas e pensar nas suas soluções, aplicando os conhecimentos teóricos, práticos e os conhecimentos científicos que nos envolvem. Né? Nós não estamos desprezando os conhecimentos, a construção de conhecimentos que a humanidade constrói, mas é como usar esses conhecimentos para, de fato, mudar uma determinada realidade, mudar a família, mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para avaliar sua participação nessa atividade, tome consciência do seu papel como professor. E mesmo diante do modelo bancário de escola que, as, que os e, perdão, que nos envolve, né? Siga a ótica de Freire. Só teve uma confusão, que empresa, não entendi por que saiu aquele empresa ali. Li, mas eu não pego meus erros. Siga a ótica de Paulo Freire. Seja um professor que na média, que, que intermedie o aluno e o conhecimento e não um bancário. Então, a gente tem que intermediar o aluno e o conhecimento. E a gente não pode simplesmente estar jogando o conhecimento para aquele aluno e deixar aquele aluno muito bem sem saber o que vai fazer com aquele conhecimento, o que aquilo serve para a sua vida, e depois aplicar a prova, avaliar, quantificar e dizer se ele está habilitado ou não para seguir em frente. E ajude a sua comunidade a se conscientizar e a buscar a sua autonomia e o seu modelo de escola libertadora. Mesmo diante de todo a legislação que a gente tem das secretarias municipais e estaduais que nos impõe limites, barreiras e nos oprime com as normas que nós temos que seguir. E esse foi a minha fala, né? E eu termino com essa fala de Paulo Freire: a verdadeira educação exige interação e ação comunitária, participativa e democrática. O diálogo permite chegar a uma verdade por meio de um olhar que depende do olhar do outro, da intercomunicação. Portanto, conhecer e estabelecer relações. Ou mais ainda, é saber criar vínculos. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Eu espero, eu engasguei um pouco, né? É muito ruim essa situação do online. Eu gosto de estar presencial, eu gosto de estar cara a cara, mas tentei, na medida do possível, abrir caminho para o Sandro, fazer uma abordagem geral do assunto, mas se a gente for puxar na conversa mesmo, acho que a gente tem conversa para dias, para semanas e talvez até alguns anos. Tá bem? Muito obrigada, professor, pelas excelentes colocações, percepções, né? A gente vê muito hoje no nosso dia a dia que muitos professores ainda possuem, né, muitas dificuldades em avaliar os resultados mais importantes, né, da parte do processo de ensino-aprendizagem numa avaliação, né, que é a sua capacidade de resolver problemas, relacionar fatos e ideias, a própria compreensão, né, entre os fatos. Muito obrigada pelas suas palavras. Só E fique agora, bem claro uma coisa: nada, em momento algum eu disse isso. Não é fácil, tá bom, não é gente? fácil. Mas é possível. Sim, com certeza. Passo a palavra para a professora Cristina. Eu seria mais interessante o Sandro falar e depois a gente fazer uma conversa? Sim, Pode ser? Daí eu tentar fazer um diálogo aqui entre os dois. Pode ser? ok. Tá bom. Tá contigo, Sandro. Olá, boa noite a todas e todos.
Gostaria de agradecer o convite da professora Márcia e obrigado, Antônio, pela belíssima introdução. Confesso que estava aqui como aluno, estudante, né? E me passaram várias coisas pela cabeça que eu acho que a gente pode, no final, problematizar. É um prazer, né, mesmo que de forma, né, online, pela tela, estar de volta ao FRJ, né, lugar que eu, durante 10 anos, né, no CCS, né, desenvolvi projetos de pesquisa, antes de me consolidar, né, como um professor, como um monitor do campo, né, e um lugar que eu fiz também o mestrado, né, no ProfBio, e realmente é um prazer estar dentro da UFRJ hoje, né, vendo esse tema, né, tema que a gente só encontrava, tema da educação do campo, pedagogia da alternância, nas escolas, ou não, que existem, e nas universidades, aqui no Rio, principalmente na Rural, né? Mas agora a gente vê que a educação do campo, essa temática extrapola, né, a universidade rural, né, extrapola as escolas do campo, de pedagogia da alternância, e ocupa outros espaços, né? Até pouquíssimo tempo atrás, né, era muito comum a gente, quando era convidado para falar de uma EFA, de um CEFA, né, de uma escola família agrícola, de uma casa familiar rural, ou de um centro familiar de formação por alternância, era muito comum a gente repetir a frase de que a alternância era nova na academia, né? Existem poucos trabalhos acadêmicos que abordam a alternância, né? Até 2012, 2014, né, é muito comum. Em 2014, se eu não me engano, tem um primeiro trabalho de estado da arte sobre publicações da pedagogia da alternância. E existiam pouquíssimas teses e dissertações. E, felizmente, a gente não precisa e não pode mais repetir, né, essa frase. A pedagogia da alternância hoje ela está na academia, né? Ela está como proposta metodológica dos cursos de licenciatura em educação do campo, né? Eu assisti a abertura com o professor Ramon Fli, né? O professor Ramon Fli é né, uma das lideranças, é um dos mestres, né, da educação do campo aqui do estado do Rio de Janeiro, né, lá na Universidade Rural, né, junto com um grupo, né, que fomentou esse debate e levantou essa temática. Então, é um prazer enorme, né, estar aqui podendo discutir um pouco e trazer um pouco da pedagogia da alternância, né, dentro da academia, e principalmente dentro da FRJ. Eu ingressei no CEFA, em Nova Friburgo, em 2007, e já era uma escola estadualizada, né? Então, quando eu cheguei, o Antônio Frossac, que acabou de, né, palestrar para a gente, era o diretor. E eu não conhecia nada de pedagogia da alternância, e o que me atraiu de ir para aquela escola como um docente concursado da rede foi que existia uma escola no campo que funcionava dentro de uma fazenda com uma proposta diferente. Era isso que eu sabia, né? Então, a primeira pessoa que me aportou os primeiros conhecimentos sobre pedagogia da alternância foi o Antônio, né? Então, ele me explicou aquela lógica do o aluno ele fica uma semana estudando em horário integral aqui e uma semana ele fica em casa. E vem outros que estão em casa para aqui para a escola. E aí, a partir daí, eu conheci a dinâmica da alternância na prática, né? Como acadêmico, como pesquisador, investigador, curioso, eu falei, não, então eu preciso ler sobre essa pedagogia, né? Como assim? Eu nunca ouvi falar no Rio de Janeiro, né, que existe uma escola em Nova Friburgo, uma fazenda-escola de 27 hectares que tem esse funcionamento, né, uma proposta francesa, né? Era isso também que eu sabia, né? Então, eu fiquei muito curioso no sentido de, como eu nunca ouvi falar dessa pedagogia, quem é o pedagogo dessa pedagogia,
né? Então, de cara, a primeira livro que me veio à mão, né, primeira pedagogo da alternância, foi apresentado, foi até que Marília, né, no dia que Marília Bueno também fez a apresentação aqui no curso sobre a pedagogia da alternância, ela falou, a grande referência é o Jean-Claude Gimonet, do livro Praticar e Compreender a Pedagogia da Alternância nos Cefas, né, de Jean-Claude Gimonet, que é um livro, né, da editora Vozes, e foi o primeiro livro que eu tive acesso, né? Então, é um livro de 2007, onde o Jean-Claude Gimonet ele descreve a metodologia da alternância já bem posterior à própria concepção da alternância, né? Então, eu ainda continuei com o meu questionamento, falei, mas quem é o pedagogo? Quem foi que formulou? Como é que se deu? Em que fontes beberam esses primeiros pedagogos, né, da alternância? E foi lançado ano passado, foi traduzido, na verdade, ano passado, para o português, né, o livro que, na verdade, tem a origem, né, o livro de Lausanne, que é o livro de Abel Granlerot, que é o criador da pedagogia da alternância. Esse livro tem PDF, né, e foi traduzido ano passado pela Universidade Federal do Ceará para o português, e ele conta, de uma forma em primeira pessoa, um diário, né, como que ele concebeu a alternância em Lausanne, na França, né? Então, esse diário é um livro, né, é o primeiro livro, a primeira biografia, né, da alternância, só que ele não é um manual que fala do funcionamento da pedagogia da alternância, né, ou de como a pedagogia da alternância, né, acontece no dia a dia, como que os instrumentos se encaixam, né? Então, a partir daí, eu passei a querer estudar alternância. Eu falei, não, então eu quero estudar, eu quero conhecer mais, né? Queria outros livros, além do livro do Jean-Claude Monet, que era a referência que o IBELGA usa, é o livro, né, que o IBELGA usa, o Instituto Belga Nova Friburgo, que fomenta a pedagogia da alternância no convênio com o Cefa Realberto, que é uma escola do Estado, né? Então é uma parceria, um convênio de uma ONG com uma escola pública, né? E eu queria mais. E aí foi aí que eu fui buscar a pós-graduação, né? Então, eu ingressei no curso da Rural, né, o Binacional, que tem uma parceria com a Universidade Federal de Rio Quarto, né, na Argentina. E aí, de cara, eu falei, você tem que fazer um estudo comparativo, eu quero fazer um estudo sobre alternância na Argentina, né? Então, de cara, fui pesquisar, sabia que tinha alternância na América Latina, né? E que é uma lacuna ainda estudar a concepção, né, da pedagogia da alternância na América Latina, no Peru, no Chile, no Uruguai. E aí eu falei, não, vou pesquisar a Argentina. E aí um professor da Universidade Federal Rural me indicou um professor uma professora na Argentina, que foi uma das pessoas que concebeu a alternância, né, na Argentina, e tem 3 movimentos na Argentina, e eu fui investigar um que trabalha a pedagogia da alternância em Buenos Aires, no entorno de Buenos Aires, na província de Buenos Aires, né? Então, no entorno da capital federal. E lá fui eu, né? Marquei uma reunião na capital federal, em Buenos Aires, né? Levei um roteiro de pesquisa e desse encontro ia sair uma indicação para qual escola que eu ia investigar. E quando eu cheguei no escritório da FACEPT, que é o órgão da federação, né, que fomenta as escolas, CEPTs, né, Centros Educacionais de Produção Total, que são os nomes das escolas, né, de pedagogia na Argentina. Quando eu entrei na sala, eu olhei para o quadro, tinha uma foto, né, do Paulo Freire. E eu nunca tinha escutado uma relação aqui no Rio de Janeiro do Paulo Freire com a pedagogia da alternância, né? A minha referência até então era o Jean-Claude Gimonet,
E aí, quando eu olhei a foto do Paulo Freire, eu falei, nossa, Paulo Freire, é ele mesmo? E aí começou a reunião com o secretário, né, e o presidente do órgão que fomenta a pedagogia da alternância na Argentina, e uma das perguntas do meu roteiro era exatamente essa, né? Quem é o principal pedagogo na qual vocês, né, se referem aqui, né, se baseiam para pensar a alternância e praticar a alternância? E aí ele não teve dúvida, ele falou, Paulo Freire, tipo assim, como assim, você é um brasileiro, vem a Buenos Aires, né, pesquisar alternância, conhecer, né, a prática da alternância aqui na Argentina, e me faz uma pergunta dessa. E aí eu falei, nossa, eu vou ficar quieto, né? E aí eu já tinha interesse de ter materiais, né? Também busquei lá com eles alguns materiais e ele me deu esse livro, Educação e Desenvolvimento Rural, que conta a história da criação dos CEPTs, dessas escolas de alternância na Argentina. No Brasil chega em 1968, lá chega entre 68 e 69, muito próximo também, né? Também num contexto de ditadura, né? E quando eu saí dessa reunião, eu já fui direcionado direto para a escola que eu fiz o meu trabalho, a minha pesquisa, e que foi em Lobos, no entorno de Buenos Aires, a 130 quilômetros, uma realidade muito parecida com a de Friburgo, que atende a capital federal, né? Tem produção que também vai para a capital federal e tal. E aí fui lendo no ônibus esse livro que eu tinha acabado de ganhar, e logo no prefácio, na apresentação do livro, né, Gerardo Bacalini, né, ele começa a contar que para fomentar a história, né, buscar recurso para começar a história da pedagogia da alternância em Buenos Aires, ele faz uma viagem a Paris. E aí ele se hospeda no Centro de Formação Política para Latino-Americanos, em Paris, e quando ele acorda no outro dia, de manhã, que ele está tomando um café, né, isso ele conta em primeira pessoa, né, no prefácio desse livro, na abertura desse livro, ele acorda de manhã, vai tomar um café e aparece no jardim um senhor careca, ele descreve a si mesmo, um senhor careca, de barba branca, e ele pergunta quem era esse senhor, eles se apresentam, e era Paulo Freire, né? Então, isso é início da década de 70, né? E ele fala que passaram a manhã inteira concebendo, né, um monte de coisa, e Paulo Freire fala dos insucessos dos livros dele no Brasil, né? Que o quanto que o pensamento dele estava ganhando, né, espectro em outros lugares, mas que no Brasil mesmo havia uma certa rejeição à literatura que ele vinha e a forma de educação que ele vinha concebendo. Então, a partir daí, quando Gerardo Bacalini ele volta a falar de Paulo Freire, né, dessa conversa, de quanto Paulo Freire influenciou ele, né, na concepção da pedagogia da alternância, e quando ele volta para a Argentina, Paulo Freire passa a ser a referência e o pedagogo da pedagogia da alternância na Argentina, né? Eu contei essa história, né, porque o artigo existe um artigo que problematiza isso, né, de 2014, que é Pedagogia da Alternância, Pedagogia Freiriana e Pedagogia Marxista, Semelhanças e Contradições, né? Como o Antônio falou, existe uma relação muito íntima da pedagogia freiriana com a pedagogia da alternância, porém, Paulo Freire em nenhum momento escreveu sobre a pedagogia da alternância, ela já tinha sido concebida, a pedagogia da alternância em 1935, ela estava num momento de muita expansão nesse momento, né? E eu acho que a gente, enquanto professores, pedagogos, educadores, né, eu acho que a gente sempre, acadêmicos, a gente sempre fica, né, procurando saber, né, em que fonte bebeu também Paulo Freire, né, qual é a linha que vem, né, a alternância, uma vez que a alternância ela se deu de forma orgânica, né? O Granero, ele tinha 4 alunos e tinha um problema, né? E o problema era como é que eu vou, né, criar um modelo de educação para esses jovens. Então, tudo se deu, os instrumentos se deram de forma orgânica.
Lá na frente é que a gente vem, né, tendo influências, identificando as presenças, né, de outros pedagogos, né? Na Europa, né, Freinet, Celestin Freinet é uma grande referência que influenciou a pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância tem uma influência muito da teoria humanista, né? A gente vai encontrar muito dos filósofos, né? De Dewey, de alguns filósofos, que é o que a Europa, né? Tem muito artigo, se vocês procurarem em francês, fizerem uma pesquisa no Google, por exemplo, em francês, vocês vão achar artigos, né, falando da pedagogia da alternância. Então, existem duas linhagens, né, da pedagogia da alternância. A que surge na França e fica na França, que é das casas familiares rurais, e a que vai para a Itália, né, que é das escolas família agrícolas, e é a que a gente recebe aqui no Rio, né, no Brasil, na verdade, fruto da pedagogia da alternância italiana, né? Não da tão genuína francesa. Eu vou compartilhar muito rápido agora a tela e vou apresentar na prática um modelo avaliativo da pedagogia da alternância que a gente faz aqui em Nova Friburgo. Eu vou compartilhar e vocês me localizem se realmente foi e se está tudo certo. Tudo bem? Sim, tá sendo transmitido. A gente está vendo. Tá, então esse artigo... Ele não está no modo de apresentação, ele está no modo... Ainda não? Ainda não. Para mim está no modo apresentação já. Eu acho que para ficar no modo de apresentação tem que compartilhar a tela inteira, senão não vai. Ok, vou fazer isso. Você quer que a gente faça... ok. Foi agora? Foi. Foi. Agora foi. Tá. Desculpem aí a intimidade com a tecnologia. Então, esse artigo é o artigo que eu, né, acabei de falar, né? E aí é só um recorte aqui, é um artigo de 2014, e da Fabiana Signorati, em que ela traz essa semelhança e contradição entre a pedagogia da alternância, a pedagogia freireana e a pedagogia marxista. Eu só fiz um recorte, né, no quadro 1, mas esse quadro é bem interessante, onde ela aproxima essas pedagogias, né? E a pedagogia da alternância, de fato, com a pedagogia, né, freiriana, se identifica com a questão dos planos de estudos na pedagogia da alternância, que nada mais são do que os temas geradores, né, de Paulo Freire, né? Então, toda a formação da alternância, né, é baseada em temas geradores. Eu posso passar depois o link desse artigo também, né, para vocês. Então, só localizando da onde eu falo, né? Eu estou no Cefa de Nova Friburgo, né, que funciona numa fazenda de 27 hectares, está no 3º distrito de Nova Friburgo, na região de Salinas,
na zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, né? A pedagogia da alternância, como eu falei, ela foi concebida em 1935 na França, primeira experiência em 1968 no Espírito Santo, né? Até 2012, no mundo, existiam em torno de 1.500 cepas, nos 49 países, em 5 continentes, e no Brasil, atualmente, tem em torno de 156 cepas. O Cefa Realberto de Nova Friburgo foi criado em 1990, junto com a Fazenda Escola e a ONG, o ensino fundamental, e aí houve a progressão até os primeiros alunos chegarem no ensino médio. Em 2012, houve a municipalização e a estadualização. Atualmente, oferta o ensino médio técnico em agropecuária e administração, com 145 alunos, e eles são provenientes principalmente de Sumidouro, Teresópolis, Nova Friburgo e Sumidouro. Então, essa dinâmica da alternância fica uma semana em casa, fica uma semana na escola. A maioria das escolas do Brasil, né, dos Centros Familiares de Formação por Alternância, tem regime de internato. Então, as que possuem regime de internato, os estudantes ficam uma semana em internato no Cefa, no AEFA, e uma semana em casa, e em alguns outros locais, 2 semanas na EFA, né, e 2 semanas em casa. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem internato, já teve internato no início. Hoje, né, por conta da mobilidade, por conta da proximidade com as propriedades, né, rurais, eles estudam uma semana no período integral e uma semana em casa. Então, eles estudam de 7h40 às 5h, né, uma semana, e na outra semana eles ficam no meio socioprofissional. Então, essa sequência que eu acabei de descrever, né, quando ele está em casa, é o meio familiar, profissional e social. Cefa é quando ele está na escola, e meio socioprofissional quando ele está de volta à família. O que ocorre, né? Então, o que ocorre no meio socioprofissional é ação, no Cefa reflexão, e de volta ação no meio familiar. Então, é ação, reflexão, ação, onde ele traz inicialmente a experiência, os saberes experimentais, as observações, né, são os conhecimentos empíricos, né? E no Cefa ocorre a reflexão, onde ocorre a formalização, a estruturação, conceitualização, onde são aportados saberes teóricos, formais e acadêmicos, dialogando com os saberes, né, tradicionais e os saberes, né, culturais. Né? Essa formalização toda, essa estruturalização, esse novo conhecimento, né, a partir dessa transdisciplinaridade, né, volta para a comunidade, e onde ocorre uma aplicação-ação, ou uma experimentação daquilo que foi discutido, né, do que foi conceitualizado, desse novo conhecimento, e que a gente chama também de saberizações. Né? Então, para Gimonet, né, a pedagogia da alternância é de cunho científico, ela é investigativa, ela produz o aprendizado de uma cultura científica, sendo todo o processo formativo do tipo ação, pesquisa, formação ou prática, teoria. Né? Então, dialoga muito com o que o Antônio trouxe para a gente, de uma educação não bancária. Né? Sempre se começa uma aula com uma pergunta. Né? O que vocês conhecem sobre isso? Eu costumo chamar de chuva de memórias. Né? E aí, o que a gente tem na memória sobre esse determinado tema? Né? Então, o currículo na pedagogia da alternância, ele, na verdade, se materializa no plano de formação, né? Nos instrumentos pedagógicos e a partir do projeto político-pedagógico. O plano de formação, o que é? É uma ampla arrumação coerente da formação da educação e da orientação do alternante. Traduz todo o complexo sistêmico e construtivista da formação alternada. Ele se destaca, assim, das organizações escolares costumeiras, ele organiza e permite a gestão das operações pedagógicas, ele representa um plano quadro que não é fixo e que se reconstrói permanentemente. Ele deve ficar fixado como um quadro na sala dos monitores. A alternância não usa o termo professor, usa a palavra monitor, né? No sentido de horizontal conhecimento, no sentido de todo momento existe troca e todo mundo está aprendendo, ninguém professa, né, nada. E
ou na sala dos alternantes, né? Então, na prática, esse plano de formação é a criação dos temas geradores, né, para que todas as disciplinas, as áreas do conhecimento partam, né, daquele eixo gerador para se aportar qualquer conteúdo, né? Então, eu trouxe como exemplo aqui um plano de formação de uma turma que ingressou em 2017, no curso técnico em agropecuária, né? Trabalhamos, né, com o sistema da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado. Então, a gente trabalha bimestralmente, né? Então, são 4 bimestres ao ano. Então, aqui tem nesse quadro o ano de 2017, uma turma de primeiro ano, 2018, quando eles estavam no segundo ano, e 2019, quando eles já estavam no terceiro ano. Existem 3 eixos, 3 temas geradores que são fixos. É o primeiro, quando eles ingressam no colégio, no CEPA, onde a gente traz para eles eles precisam investigar quem são eles, né? Quem sou eu, jovem rural, e que pedagogia é essa, que escola diferente é essa, o que é a educação do campo. Então, se criam roteiros coletivos, né? Esses temas aqui todos, geradores, são tirados em reuniões antes do iniciar o primeiro ano, né? Primeiro dia de aula letivo, né, do primeiro ano. Na transição entre o 9º ano e o primeiro ano, existe uma reunião coletiva, né, onde a comunidade escolar, né, toda a comunidade escolar participa, os pais desses jovens, os jovens, e eles decidem, né, quais temas que vão ser abordados durante ao longo da formação, né? Mas não é estático. Um tema desse já aconteceu de uma turma olhar um plano de formação que foi criado no início do ano e falar, a gente optou por estudar isso, e aí se cria uma outra reunião e fala, não, a gente vai mudar essa temática, né? Então, o primeiro tema é fixo, esse que está em vermelho, e os 2 últimos do terceiro ano também são fixos, né, que é ligado ao projeto profissional do jovem, que é um instrumento de conclusão do ensino médio técnico na pedagogia da alternância. É uma espécie de TCC, né, onde o aluno desenvolve um trabalho mesmo acadêmico, muito parecido mesmo com uma monografia de graduação, e onde existe banca de avaliação, uma banca técnica, com convidados externos. Então, esses 2 últimos do terceiro ano também são fixos, e os outros, né, são decididos ao longo da formação. O outro instrumento que é central, né, para a gente pensar a avaliação na pedagogia da alternância é o plano de estudo. Então, cada tema do slide anterior é o tema de um plano de estudo, né? Então, o plano de estudo ele é bimestral, onde se obtém a interação da vida familiar com a escola, gerando o aluno o hábito de vincular a reflexão e a ação. É elaborado um tema gerador, né, e previamente definido no plano de formação, e a gente viu no slide anterior. É um instrumento de pesquisa da realidade local, proporciona diagnóstico dos temas geradores, inicia o ciclo da alternância e, a partir do texto síntese, os conteúdos disciplinares são redirecionados. O que acontece no plano de estudo que ele é uma ferramenta que usa a metodologia das ciências humanas e sociais. Normalmente são questionários, né? A gente cria questionários, entrevistas, né? Perguntas estruturadas, abertas, semi-abertas, fechadas, né? E a turma toda viram pesquisadores. Eles vão a campo e aplicam aqueles questionários, né? Então, cada aluno, às vezes, tem que se aplicar 3 questionários, se discute metodologia, se discute o roteiro de pesquisa, se testa o questionário, então se faz ciência, né? E aí, Freire, né, falando dessa questão do investigar de tema gerador, né, a gente destaca o investigar, o tema gerador é investigar o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é a sua praxis. Então, aqui, essa identidade, né, da pedagogia da alternância com Paulo Freire. Esse é o artigo que eu indiquei para a professora Márcia, para que vocês pudessem ter acesso. É um artigo de 2019, é um artigo simples, que ele fala da avaliação na pedagogia da alternância, né? Então, ele pesquisa
pessoas, né, professores da alternância e professores, né, de escolas tradicionais, e tem a conclusão da complexidade que é avaliar na pedagogia da alternância. Então, como é que a gente tem feito aqui no CEF Nova Friburgo? Cada disciplina, né, da base comum ou disciplina técnica aporta 70%, né, do valor. Eu não vou entrar nessa questão que o Antônio já trouxe, essa questão de avaliação como classificação, avaliação numérica, né? A gente está dentro de um sistema, né, da SEDUC, e é um sistema, né, classificatório e numérico. Então, o que a gente fez foi adequar a pedagogia da alternância a um modelo, né, que já existe. Então, cada disciplina aporta 70%, e o que a gente chama de nota da PA aporta 30%. Nota da PA é a nota da pedagogia da alternância. Essa nota da pedagogia da alternância é dividida em 3 notas, onde 2 pontos, né, vêm do plano de estudo, que é o texto, né, que é produzido a partir dessas pesquisas dos temas geradores que estão no plano de formação. 0,5 é uma avaliação coletiva, né, que os professores fazem de forma coletiva, né, em reunião, que a gente chama de reunião de pré-conselho, uma reunião antes do conselho escolar, da reunião do conselho de classe, e 0,5 é uma autoavaliação, né? Então, essa ficha que está abaixo é um recorte das fichas que a gente usa, né? Então, outro instrumento muito importante da pedagogia da alternância é a tutoria, né? A tutoria personalizada, personificada, onde cada professor acompanha um aluno desde o primeiro ano até o terceiro ano. Então, se estabelece uma relação de intimidade, se conhece a família através de outro instrumento da pedagogia da alternância, que é a visita à família, né? Então, você acompanha o aluno do primeiro ano até o terceiro ano, né, a partir desse instrumento. Então, aqui é uma ficha de tutoria, né, e o instrumento que dialoga os espaços da sessão família e sessão casa, né, de escola, é o caderno de acompanhamento, né, que está intimamente ligado à tutoria. Então, essa aqui é a parte superior, né, desse relatório, né, onde no caderno de acompanhamento eles têm todas essas etapas aqui para serem preenchidas: estágios, cursos, palestras, atividades de lazer social, atividades comunitárias, trabalhos escolares, trabalhos práticos e outros. A pontualidade é porque toda vez que ele chega na sessão escola, ele tem que entregar o caderno que ele estava anotando tudo que ele fez na sessão família. A organização do caderno, o relatório do caderno e a assinatura do responsável, que é quem valida ele enquanto estudante, né, na semana de casa, também é um item a ser, né, considerado para avaliação. Aqui é um exemplo de um caderno de acompanhamento, né, a capa do caderno. Aqui ele é aberto nas 2 páginas, né, na seção escola, né, e na seção família. A gente trabalha por sessão, a cada 15 dias, né, a gente chama de uma sessão. Então, um ano letivo tem 20 sessões, dividido em 5 sessões por bimestre, né? E abaixo, a cada final de cada bimestre, existe essa folha de avaliação. Então, ele preencheu do primeiro ao quinto bimestre, primeira ou quinta sessão, né, dialogando com o seu tutor no caderno de acompanhamento. Aqui tem espaço para observações do tutor. Então, é ali que eu escrevo algumas perguntas para eles e eles respondem. Na pandemia, agora, o caderno de acompanhamento foi substituído praticamente pelo WhatsApp. Eu dialoguei com famílias, com mãe, com pais, com irmãos, conheci famílias todas usando o WhatsApp, e era pelo WhatsApp que eles me devolviam as informações do que eles estavam fazendo na semana equivalente à sessão família, né? Então, embaixo existe uma avaliação do meio familiar, a folha da esquerda é a família que escreve, né? E na folha, na página direita, é uma avaliação do estudante. No final, no item 8 da segunda página, ele atribui uma nota de 0,5 por bimestre, após responder todas essas questões, né? Então, não é uma autoavaliação do tipo, se dá uma nota aí, né? Ele tem um diálogo com a mãe, né? Ele precisa preencher. Muitas vezes eu estimulo que os alunos mesmo façam esse questionário com a mãe, não dê o caderno para o pai, para a mãe, mas senta com o pai
e conversa, né? O que você achou do desempenho do seu filho nesse bimestre? É a primeira pergunta da avaliação do meio familiar. Né? O que você achou da atuação dos professores e por aí vai. Um pouco mais abaixo vem a questão do texto, né? Ele saiu com o roteiro de plano de estudo, foi a campo, desculpa, fez a pesquisa de campo, entregou o texto para o seu tutor e conta desde da pontualidade, né? Se ele entregou no dia certo, se ele não entregou, ele tem um desconto, a participação na construção do roteiro e na colocação em comum, que é quando se volta com o plano de estudo, então você volta com várias entrevistas e precisa fazer uma análise de dados, né? Então ali entra a matemática, entra ciências humanas, entra, né, a sociologia, filosofia, geografia, tudo para, né, interpretar os dados, né, e respostas subjetivas que vêm dos entrevistados. Então, ele é todo organizado, né, muito academicamente, assim, com uma construção de texto, ele tem uma apresentação, tem uma introdução, tem a metodologia, um desenvolvimento, resultado, conclusão e referências biográficas. Né? E, por último, embaixo, né, a vivência no meio escolar, que é essa avaliação coletiva, né, onde todos os professores param e a gente fala de um indivíduo por um indivíduo. Né? Então, a gente vai olhar todos os diários para saber sobre a assiduidade desse estudante, disciplina, interesse, cumprimento de atividades e relacionamento. Então, se para em cada item desse, né, e se discute como é que se dá, né, todas essas questões do aluno, somado com 0,5 que ele também se atribui no caderno de acompanhamento, fecha esses 3 pontos, que é 2 do plano de estudo e 1 do que a gente chama de vivência no meio escolar. No finalzinho tem uma tarjeta assim, que é só de descontos, aqui eles não ganham pontos, aqui não entregou o caderno de acompanhamento, a cada sessão se perdeu 0,1 cumprimento de tarefas, né? Os alunos numa escola de pedagogia de alternância, eles participam das tarefas de manutenção da escola, da fazenda, então eles, após o refeitório, após o almoço no refeitório, eles limpam os talheres, limpam o prato, limpam a mesa, varrem o chão, né? Tem tarefa de sala, quem arruma a sala, quem toca o sinal, né? Então, eles participam dessa dinâmica, então a gente chama de tarefas, existe um quadro de tarefas, onde eles fazem o rodízio, né, de tarefas. Existe o caderno da realidade, onde eles arquivam todos os trabalhos. A pasta de estágio, pela formação técnica, eles são obrigados a fazer estágio desde o primeiro ano, segundo, terceiro, né, 120 horas. E ocorrência, né, se ele tem alguma ocorrência, ele também tem um desconto. E ainda vem uma parte para um relatório do monitor sobre a visita à família. Então, realmente, de acordo com o artigo que eu passei para vocês, é uma avaliação complexa, né? Não é uma avaliação, né, sozinho, né? É uma prova só ou 2 provas, o que a SEDUC nos orienta, né? E já é uma regra dentro da Secretaria de Estado de Educação, que você tenha pelo menos 3 instrumentos, né? 2 ou 3 instrumentos. Então, a gente tenta, para gerar esse valor numérico, né? Usar de todas as ferramentas e instrumentos que a gente tem, né? E sempre considerar essa pedagogia humana, que é a pedagogia da alternância. Eu acho que eu me estendi um pouco também, como o Antônio, mas eu acho que já temos assunto para conversar. Obrigado. Ok, Sandro. Posso assumir então, Renata? Pode sim. Ok. Então, olha, parabéns ao professor Antônio, professor Sandro, pela fala. Foi bastante instigador, assim, porque eu acho que trouxe elementos para a gente pensar e eu fiz aqui algumas anotações
E assim, é meio que para provocar a nossa conversa aqui, né? Provocar o debate. É, eu acho que trazendo esses elementos que estão presentes nas questões teóricas, mas também no cotidiano de vocês, né? Eu fiquei assim pensando, né? eh, Você estava falando, né, Sandro, que Paulo Freire não falou da pedagogia da alternância, né? Pedagogia da alternância é anterior a ele, inclusive, né? Mas se faz alguma identificação, alguma interlocução com Paulo Freire, né? E o professor Antônio nos trouxe assim uma abordagem mais teórica, né, sobre Paulo Freire. E aí eu fiquei pensando que, né, queria escutar vocês um pouco assim, do ponto de vista filosófico mesmo, né, do ponto de vista assim de um pensamento mais profundo, o que aproximaria a pedagogia da alternância com Paulo Freire? O que vocês dois acham que seria o que une essas duas pedagogias? Está sem áudio, Antônio. Vamos começar pela segunda pergunta? Podemos? O contexto, né? Paulo Freire trouxe para a gente, entre outras obras valiosas, né, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da autonomia, né, traduzidos em 2 livros. E ele trabalha muito essa questão da gente se libertar do contexto histórico, se libertar das opressões sobre o campo, né? E a pedagogia da alternância no Brasil e educação do campo, de uma forma geral, mas mais especificamente a gente está falando aqui da pedagogia da alternância, não se esquecendo da pedagogia da terra, né, que envolve o MST também, né, que também bebe nessa fonte. É mesmo a questão da condição de vida que vive o campesinato brasileiro, né? Hoje a gente fala mais em agricultura familiar, e que ainda sofre um contexto histórico, né? O que hoje a gente chama de agricultura familiar começou num contexto de pessoas que ocupavam as margens das grandes fazendas e que eram desapropriadas toda vez que as grandes fazendas precisavam crescer sua produção. E hoje isso ainda acontece. Né? E o grande contexto brasileiro, a gente ainda tem as fazendas expandindo suas terras, expropriando os indígenas, expropriando os quilombolas, os pequenos agricultores, né, os camponeses que muitas vezes não conhecem o seu direito à posse da terra, e é uma opressão. Né? E a gente tem contexto de pedagogia da alternância lutando pelos direitos, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, como o Santo falou, nós estamos atrelados ao poder público, mas no grande contexto brasileiro nós temos famílias que se juntam para ter a autonomia que Paulo Freire fala. Ela diz assim: eu não quero vínculo com o poder público, nós vamos bancar nossa escola da forma mais simples possível, mas vamos fazer dela um movimento de resistência, de construção da autonomia do campesinato brasileiro e formar os nossos filhos da forma que a gente sonha, da forma que a gente pretende. E nós temos escolas, como eu estou dizendo, em contexto que as pessoas têm que brigar pela água, as pessoas têm que brigar pela terra, para se manter na terra. Nós tivemos aí situações de colegas nossos que a escola estava para ser desapropriada pelo grande fazendeiro, né? Era uma casinha simples, né? Nós temos aqui o Rei Alberto, aqui em Friburgo, por estar vinculado com o Estado, por ter tido ajuda externa e tudo mais, está numa estrutura gigantesca, mas nós temos escolas de pedagogia da alternância que estão em contexto que sequer o espaço apropriado, o próprio deles, né? Nesse aspecto, eles às vezes é alguém que cedeu, é a família que se une para pagar. Então, a autonomia, né? Se livrar do que oprime e buscar a autonomia. Eu acho que essa é a grande marca da pedagogia da alternância, da educação do campo, e diga-se também aí os nossos amigos dos movimentos sem terra, né? Com a pedagogia da terra, que é uma resistência em manter o seu estilo de vida, a sua forma de produção e se manter como membros do campesinato, da estrutura rural do Brasil. Muito legal. Vai lá, Sandro. Comentar? Eu acho que tudo que o Antônio falou, né, e o que a gente traz, que é o estudo da realidade, né, local.
Eu acho que é por isso também que a pedagogia da alternância e a educação do campo está com grande visibilidade agora, né? E por conta dessa educação contextualizada, né, que Paulo Freire já, né, defendia, né, e que vai dialogar com a questão de uma educação emancipatória, uma educação crítica, né, e que a pedagogia da alternância também, né, busca. Eu acho que aí rola, né, esse encontro do Paulo Freire, da pedagogia freiriana com a pedagogia da alternância. Né. Como exemplo, né, aqui em Friburgo, a gente tinha o Antônio trazendo essa questão do campesinato, da expropriação do camponês, né? Aqui em Nova Friburgo, a gente não tem população tradicional, né? Então, a Escola de Pedagogia da Alternância, ela atende a agricultores familiares, né? Então, é uma categoria política, agricultores familiares, né? Que né, produtores de hortaliça, né? Que abastece principalmente a metrópole toda, Rio de Janeiro, Niterói e as grandes cidades do entorno. O que aconteceu na década de 70 com esses agricultores aqui, que tinham um perfil muito mais próximo do camponês, que o Antônio traz, né, é que todos eles adotaram um pacote da Revolução Verde. Né? Então, hoje, o modelo que tem aqui em Nova Friburgo, nesse cinturão agrícola que a gente tem aqui na região serrana, né, que é produtora de olerícola, de hortaliças, né, o que a gente tem hoje aqui é o que alguns especialistas chamam de agronegocinho, né, porque se usa intensivamente todo que foi aportado como tecnologia a partir da década de 70. Né? Então, o trabalho que o Cefa faz hoje, né, é um trabalho de mostrar para eles que eles não têm uma autonomia nenhuma de produção. Né? E eles são altamente reféns, né, do mercado. Né? Eles são reféns dos insumos. Né? Então, quando o Antônio falou da questão do dólar, né, hoje um professor da área técnica, quando eu estava voltando, que inclusive está assistindo a gente aqui, o Eduardo Spitz, né, ele falou, Sandro, adubo está R$ 400 por causa do dólar, porque o adubo, a ureia, é proveniente, é derivado de petróleo. O nitrogênio é derivado de petróleo que eles usam na agricultura convencional. Então, o custo de produção hoje, né, de um alface, né, tá um absurdo, né, por conta dos insumos. Então, é todo um trabalho que a gente faz, né, de desconstrução, né, de apresentar para eles o quanto eles não têm autonomia na produção, o quanto eles estão reproduzindo um modelo. Né? Então, lógico que com 30 anos de atuação do Cefa, aqui a gente tem mudança, a gente tem, né, coisas, conquistas, né, e vitórias a comemorar. Né? Quando a gente escuta um egresso, um aluno que fala, professor, transitei para o orgânico. Né? Estou em transição agroecológica. Né? Ou então eu uso, né, de forma mais consciente, agora eu já estou conseguindo entender tudo isso que vocês estão falando. É lógico que a educação é um processo que a gente, né, só vai perceber o resultado lá na frente. A gente está falando de alunos aí que com 30 anos, né? Então, eles, lógico que não saem com 20 anos, com 18 anos, né, conseguindo, né, discernir todo esse processo. Mas eu acho que é aí que aproximam, né, o estudo da realidade. Você estudar a realidade, ter como foco o estudo da realidade, dessa educação contextualizada com o trabalho, né, é o que aí eu acho que nos coloca em encontro com a pedagogia freiriana. Ok. Tem uma questão também que eu achei interessante, porque eu estava vendo na apresentação do Antônio, né? Lá falava que você estava no processo agora de implantação da BNCC lá na escola, né? Que, assim, eu acompanhei, estou na educação desde 94, né? Então eu acompanhei a fase pré-LDB, pós-LDB, né? E a partir da LDB como é que chamava aqueles documentos
que orientava a educação, né? Parâmetros. Os parâmetros curriculares e depois, enfim, né? E aí acabamos na BNCC ultimamente como a última política voltada para o ensino médio, né? Especial. E assim, eu queria que vocês me comentassem um pouco como é que está esse tratamento, né? Dessa relação, de uma educação, né, como Sandro bem ressaltou, que procura trazer, desvendar questões da realidade, trabalhar com temas geradores, né? Essa inspiração que vai muito de encontro com uma perspectiva mais de uma educação tradicional, e a BNCC, uma leitura minha talvez equivocada, mas ela me parece que ela caminha para um retrocesso em relação a um momento anterior, logo após a nova LDB, a LDB que nós tivemos em 96, né? Assim, como é que está essa entrada da BNCC nesse contexto de trabalho de vocês, assim? Está sem áudio, Antônio. É que eu desligo para poder não interferir aqui no barulho, porque afinal de contas a gente está no recinto familiar, né? Então, gente, primeiro assim, depois de 23 anos de atuação lá no Cefa Realberto, né? Eu me senti com prazo de validade vencido e precisava buscar novos horizontes, né? E eu acho que assim, a minha cota eu deixei lá, e como o Sandro falou, eu estava lá junto com uma equipe trabalhando e eu fui acolhido, estava até agora respondendo que tem algumas pessoas que estão tentando entrar, não estão conseguindo, e aí eu estou recomendando ir para o YouTube, e agora até a diretora, Cleonice, né, não sei se ela conseguiu entrar pelo YouTube, está aí. Então, a Cleonice me convidou, a diretora do Colégio Estadual Maria Rosa Teixeira, do município de Duas Barras, vizinho aqui de Friburgo, a fazer parte da equipe e ir para a coordenação pedagógica. E é exatamente a situação que nós temos. É uma escola no meio rural e que não desenvolve nenhum trabalho ainda específico. Né? E o que eu uso é aquela assim, os alunos, como eu ouvi de alguns alunos, eu queria entender o porquê da escola na minha vida. Né? E a gente está tentando abraçar a BNCC como uma oportunidade de inserir algum novo instrumento. Não transformar a pedagogia da alternância, talvez não ainda. Eu acho que a alternância ela não tem que surgir de uma hora para outra. Né? A comunidade tem que ser levada a entender e ver que aquilo é uma necessidade ou alguma outra proposta de educação do campo. Né? Eu já refleti muito, eu lembro na época que eu fiz o ensino médio, em que você fazia a formação geral no primeiro ano e você optava se queria fazer a formação geral nos 2 anos seguintes para fazer a faculdade ou queria fazer algum curso técnico. Olhando de uma forma fria, o que está nos colocando como proposta não é simplesmente uma formação técnica. Pode ser uma das opções, né? Como lá o Rei Alberto, a formação ele já tem o ensino médio integrado à educação profissional. Então, o aluno não deixa de estudar o ensino médio e não deixa de fazer a educação profissional. Essa proposta vem tornar essa matriz um pouco mais leve, porque o aluno do curso de administração pode ser que ele não veja a necessidade de estudar química, física até o 3º ano do ensino médio. Então, o que eu vejo, né, porque tem muita coisa que ainda não chegou para a gente ainda não tem uma matriz curricular palpável para olhar e dizer, né? Nós participamos do debate, mas não participamos da construção de uma matriz, nem sabemos se vai chegar. Então, eu acho que se a gente souber direcionar para um caminho realmente de autonomia para a escola, eu acho que pode ser uma excelente transição e oportunidade. Eu tenho medo se realmente teremos essa oportunidade de escolher o itinerário formativo que a escola vai ofertar no ensino médio. Né? Qual é o itinerário informativo? Nós fizemos todo um trabalho lá no Maria Rosa Teixeira, né, nessa escola, de consultar a comunidade, do que eles pensam de proposta de ensino e de formação para os filhos deles
dentro do que a BNCC propõe, né? Lá eles sugeriram uma proposta de um itinerário formativo mais voltado para a questão do empreendedorismo. Então, nós demos essa conotação de empreendedorismo no meio rural. Empreendedorismo no meio rural não quer dizer somente agricultura, pecuária, né? É toda uma dinâmica econômica, mas que com foco para aquela realidade. Então, nós fizemos até isso, essa documentação toda está lá. Participamos, inclusive, das 2 conferências que o Conselho Estadual de Educação fez para ouvir os diferentes segmentos sobre a questão da BNCC, as críticas de como esse processo está sendo feito, né, em plena pandemia, e que a gente não consegue ter uma total participação real, mas que, de qualquer forma, o prazo ele vem do MEC, né, então a gente participou e até agora o que vai vir, de fato, de mudança, de transformação, o que de fato vai ser implantado, a gente não sabe responder. Mas se, de fato, fosse respeitar essa autonomia da escola fazer uma escolha consciente, e se a escola realmente fez o trabalho de estar consciente e de segura do que caminho quer tomar, eu acho que pode ser um ganho, né? Agora, o medo, o que vai ser amarrado por trás disso, o que vem de norma, de legislação, não vou usar esse termo, de tirada da autonomia, né? E, como diz a secretaria, tirada não é questão de autonomia, é questão de soberania. Então, de entrada da soberania da Secretaria de Educação. Ok. Conta um pouco para a gente, Sandro, como é que está essa questão lá na escola? Eu não sou tão otimista quanto o Antônio. De cara, quando chegou a questão do novo ensino médio da BNCC, que eu li, né, eu falei, nossa, mas isso a gente faz. Nossa, tá legal esse texto. Nossa, essa frase aqui tá... Oh, peraí. Aí eu recuei e falei, isso é apropriação de discurso. Né? Porque não sei se a intenção é de fato essa, né, de transformar toda essa educação. Né? A gente vem vendo já há algum tempo, né, e existe uma preocupação do movimento das EFAs, né, do Brasil, das escolas família agrícolas do Brasil, das casas familiares rurais, né, em garantir essa pedagogia da alternância genuína do ensino médio técnico, principalmente em agropecuária, né? E a gente acabou de passar por um congresso agora da Unefab, né, onde o movimento se fortaleceu bastante, né, porque ele estava bastante diluído. E no congresso, vários especialistas em alternância, né, falou sobre essa questão da BNCC, né? Então, o cenário que a gente tem hoje é as escolas que não são conveniadas, as escolas que ainda são cooperativadas, que funcionam a partir do associativismo, né? Essas escolas têm autonomia e não estão discutindo BNCC e novo ensino médio. Elas vão manter, né, o currículo tradicional da alternância, que é o plano de formação que eu apresentei, e onde os conteúdos, né, acumulados universalmente, que estão nos livros didáticos, né, eles são eleitos pelos professores, pelos monitores, mas quando eles dialogam com aquele, né, conhecimento do plano de formação. As escolas que são conveniadas com o setor público, né, com Estado, secretarias municipais e estaduais, né, elas não tem jeito, elas estão tendo que, né, aceitar, dialogar, e a experiência que a gente tem, né, aqui no Rio é do currículo mínimo. Né? O currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro, que o Piauí também teve, né, foi o primeiro embate com a pedagogia da alternância. Na época, a gente tinha uma equipe muito consolidada e crítica e que estudava. Né? Nesse momento, o Antônio era o gestor da unidade, né? E a gente fez alguns embates com a Secretaria de Educação, né, onde a gente falou, isso aqui não dá, isso aqui a gente aceita, isso aqui não dá, esse projeto é importante para vocês, a gente é o único no Estado, né? Então, realmente, atender uma rede inteira, né, uma especificidade, nos colocava, às vezes, em risco, né? Então, a gente dialogou com o currículo mínimo na época e dialogamos a pedagogia da alternância, falando, a gente cede aqui a gente não tem como ceder. Aqui, se ceder aqui, a gente desmonta todo o projeto.
toda a pedagogia. O pilar dela é esse. Então, o que a gente está fazendo agora com a BNCC foi a mesma coisa. A gente passou por uma reformulação da matriz curricular do curso técnico em agropecuária, junto com as outras escolas técnicas aqui do estado. Passamos por uma reformulação da matriz curricular das disciplinas do itinerário formativo, né, como vem sendo chamado na BNCC, o de administração. Né? Então, isso foi um diálogo, foi todo em diálogo com a secretaria, no momento de pandemia. Né? Então, isso aconteceu de forma remota. Muitas vezes a gente pedia mais tempo e as coisas foram acontecendo. Né? Então, ano que vem, o primeiro ano do curso técnico de administração e de agropecuária já começa com essa nova matriz. A gente não conhece ainda os tempos que vão ser destinados a cada disciplina da matriz da base comum, então a gente ainda não conhece, né, quanto tempo vai se perder de biologia, quanto tempo vai se perder de sociologia, em qual série, em qual dos 3 anos, mas a gente conhece todo o itinerário formativo, que foi o que foi discutido até agora. A gente espera muito que a gente possa, né, como uma escola estadualizada, que reconhece esse convênio como um convênio importante, né, para o próprio estado, para a região produtora de hortaliça, que garante soberania alimentar e segurança alimentar para o estado, né, que haja esse diálogo dessa matriz, uma vez que muitas coisas a gente tem visto que tem extrapolado da alternância. Né? O projeto de vida, né, algo que a gente já realiza na alternância há um tempão, que surge agora, dentro da matriz da BNCC, né? A possibilidade de que vários cursos técnicos tenham um projeto final, um TCC de curso, que é uma obrigatoriedade na alternância, que não ocorre em outras escolas. Então, existe uma preocupação de um termo que um dos especialistas, né, em alternância no Brasil, o João Benhame, né, da MEFA, de Minas, né, ele até falou, existe muitas pessoas que estão usando alternância pedagógica, usando esse termo, para se referir a alguns instrumentos da alternância. Então, tem extrapolado que alguns instrumentos da alternância, né, que para a gente não faz sentido sozinho, faz parte só funciona dentro da própria engrenagem da alternância, está sendo importado para outras modalidades de ensino, uma vez olhando a alternância como um modelo de sucesso. É assim que a gente tem, né, se comportado aqui diante da BNCC. Antônio levantou a mão. Sim, vai lá, Antônio, diga lá. Liga o áudio. É só para retificar a minha fala, né? Eu não falei de otimismo. Eu disse que, muito pelo contrário, que eu estou preocupado com o que vem, mas querendo ou não, estou tentando fazer dessa uma oportunidade de reconstruir ou de remodelar, junto com a comunidade, junto com uma equipe, uma escola, entendeu? Mas que eu vejo com muita preocupação, até porque a gente ainda não tem fatos, né? Tanto que eu vi essas preocupações nas 2 audiências públicas que o Conselho Estadual de Educação fez, né? As grandes preocupações, inclusive que as escolas particulares também têm suas preocupações em relação a isso. Tá? E nós estamos assim hoje em 2 momentos, né? Você está numa escola que tem toda já uma estrutura pedagógica montada e olha o quanto isso vai afetar. E eu tento olhar e dizer assim, eu espero que seja algo otimista. Eu espero. Aliás, nós na educação, se não tiver muito otimismo também não é fácil, né? Manter enfim, né? Manter nossa condição de trabalho, né? Nós temos ainda mais 3 minutos, né, para finalizar o nosso encontro. Deixo a palavra para vocês fazerem uma finalização. Eu acho que são temas extremamente relevantes porque eles fogem, né, das experiências mais tradicionais, né, das escolas mais convencionais. Então, são experiências assim fundamentais para que a gente pense que podem ter alternativas, né? A escola pode ter alternativas de trabalho, a atuação do professor pode ser de outra forma, né? Então, são experiências que elas precisam realmente ser compartilhadas, né? Então, eu queria deixar esses últimos minutinhos para vocês fazerem um fechamento da fala de vocês, né? Então, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, existe uma série de normas, existe uma série de legislação que às vezes apoia e não apoia.
E eu quero só lembrar, eu esqueço o nome dele, Pacheco, da Escola da Ponte. Uhum. Muitas vezes o poder público só precisa dizer que você fez. E você faça da forma que a escola realmente precisa ser feita. Ou seja, encontre, né? Reconstrua a escola, construa a escola de acordo com a necessidade, não de acordo com o que a lei faça. Não tenham medo de ousar frente à educação, do momento que seja feita uma coisa séria e respaldada no interesse da comunidade. Obrigada pela participação e pela oportunidade. Obrigada, Antônio. Foi excelente tua fala, foi bastante importante para a gente, assim. Aprendi bastante com ela também. Sandro? Eu só não queria deixar uma pergunta que está no chat do Júlio César Bois sem resposta, e aí de forma muito breve. Ele perguntou se a educação ambiental é muito importante para a gente. É sim, Júlio. A gente entende ela como não disciplina, entende ela como transversal, né? Desenvolvemos alguns projetos, mas na linha da educação ambiental crítica, da educação ambiental decolonial. Né? Então, a gente, né, dialoga com Celso Sanches, com Felipe Pommier, com Frederico, né, professor da FRJ, Loureiro, né? Então, são as nossas fontes, né, da educação ambiental crítica. E, para finalizar, também gostaria de agradecer, né? É muito bom, realmente, vou repetir o que eu falei no início, é bom estar dentro do espaço da UFRJ discutindo, né, educação do campo. Quando eu fiz o mestrado no ProfBio, né, eram vários professores de biologia de escolas estaduais, né, e só tinha a minha dissertação trazendo a temática de educação do campo, a temática da transdisciplinaridade, da integração curricular, né, e dava para perceber, né, o quanto que meus colegas de turma que trabalhavam em escolas, né, regulares falavam assim: pô, Sandro, é muito legal, né, estar numa escola que dialoga com a comunidade, com a realidade do entorno, né, que tem uma pedagogia, né, que faz o professor gostar de estar lá e querer discutir, né, educação. Né? Então, é o que a gente percebe, né, quando a gente está entre os professores que discutem educação, é você estar dentro de uma escola o tempo todo, né? O assunto é educação, é pedagogia, né? E isso foi muito legal, né? Isso é muito bacana, né? Quando você tem uma estrutura, né, desse modelo. Então, para todos os professores, os futuros professores, é um lugar fantástico né, de estar. Eu gostaria, então, só de agradecer, né, a Márcia, Sônia, Renata, né, pela acolhida e pela escuta e pelo convite. Obrigado. Ok, obrigada, Sandro. Sem dúvida, é uma experiência fantástica que vocês têm lá. Gostaria muito de conhecer, sem dúvida. Bom, passo a palavra para a Márcia e para a Renata, né, para fazer os encerramentos. Obrigado pelo convite, por fazer essa mediação. É sempre uma grande aprendizagem escutar os colegas. Muito obrigada, professores Antônio, Sandro, Cristina, pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso encontro, muito rico, as suas experiências, as suas falas, suas colocações. Só para lembrar, pessoal, que o nosso próximo encontro, dia 11 de novembro, às 18 horas, com o eixo temático Compartilhando Saberes, com a nossa convidada, a professora Rosana Gonzaga. E para avisar vocês que a nossa atividade final já foi postada no Google Classroom, para vocês acessarem a plataforma e responderem lá a nossa perguntinha. Tá bom? Mais uma vez quero agradecer a todos e a todas pela participação. Até o próximo encontro. Desejar a todos uma boa noite. Uma boa noite, muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Sucesso Obrigada. sempre.